Cavaco Silva pode receber o Orçamento do Estado para 2013 ainda esta semana, depois dos deputados terem estado a terminar durante o fim de semana a redação final do documento. O Orçamento seguiu para a verificação do Executivo ainda no sábado. Esta quarta-feira os deputados devem votar o texto final. Depois de aprovada a redação final, o Presidente da República pode ter acesso informal ao texto, mas os prazos só começam a contar depois do documento ser recebido formalmente. Se estes prazos forem cumpridos, o Parlamento garante que o Presidente tem os 20 dias de análise para depois decidir se promulga ou não o documento. Se Cavaco Silva o decidir enviar para o Tribunal Constitucional, tem 8 dias para o fazer. Os técnicos da UTAU estimam um déficit entre 5,9% a 6,3% até setembro. A confirmar-se esta previsão, a Unidade Técnica de Apoio Orçamental considera que o Governo vai ter de registrar um déficit sem precedentes no último trimestre para cumprir a meta de 5% do PIB acordada com a Troika, o que para a UTAU é muito difícil de concretizar, já que a contração da economia deverá ser ainda mais acentuada no final do ano. A discussão orçamental do mês de outubro veio intensificar as preocupações dos técnicos do Parlamento com o cumprimento do déficit. A UTAU não tem dúvidas que as receitas fiscais vão ficar aquém do objetivo. Vítor Batista e Mara Patinha, então, são convidados do Enfoque de hoje. Muito obrigado a ambos pela vossa presença. Professor, comece primeiro por si. Esta previsão da Unidade Técnica de Apoio Orçamental, não sendo uma novidade, eventualmente, deixa preocupado? É uma previsão. A UTAU tem tido qualidade nas suas previsões. Pois tem. E isso deve ser sublinhado. E nós dois, já o disse, estamos muito satisfeitos somos, digamos assim, fundadores, passa a expressão, quando éramos deputados da UTAU e temos acompanhado com muito interesse. Qualidade e independência, não é? Qualidade e independência, exatamente. Qualidade técnica. Foi criada para isso também, não é? Exatamente, e tem demonstrado. Quanto à matéria, de facto, previsões são sempre previsões, mas já são muito sobre o final do ano. Que o fundamento desta previsão seja uma cobrança fiscal inferior ao programado pelo Governo, penso que isso é bastante plausível. Em todo caso, há alguns sinais um pouco contraditórios. Recordo que no debate do Orçamento o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais veio dizer algo para mim surpreendente, mas tomo como prima facie, que foi isto a propósito da tributação do IVA a 23% no setor da restauração, num sentido lato. O que ele disse foi que, efetivamente, não tinha havido redução da cobrança. Pelo contrário, tinha havido até uma subida bastante considerável. Claro. Que haja, digamos assim, surpresas ao nível da cobrança fiscal também me parece bastante possível. Porquê? Porque, com este agravamento da recessão tão brutal como aquele que estamos a ver, a possibilidade da cobrança ser inferior é elevada. Mas, por outro lado, a atuação do fisco, que está com uma agressividade também sem precedentes, para utilizar até uma imagem que há pouco utilizou, o resultado final, eu inclinar-me-ia para que haja, de facto, um deslize e que o próprio Governo já o antecipe. Embora haja também, para o fecho do ano, como se sabe, aquela questão de saber se há o registro ou não daquela operação da ANA. Bom, mas recordo também, e com isto termino rapidamente, que aparentemente as coisas não estão muito bem encaminhadas, não é? Não, que haja um deslize na casa do lado de Bruxelas. De 5 para 5,5, por aí, ou mesmo um pouco mais. Eu julgo que até do ponto de vista da envolvente externa isso é aceitável, por estas razões. A Espanha já declarou, o Rajoy já declarou que não vai conseguir cumprir 6,3, atenção, 6,3. E, de uma maneira geral, na Europa é o que se está a acontecer. Mesmo a França é um país que, convém sublinhar, está com dificuldades e com programas de austeridade acrescidos, e também a notícia que há é que não vão cumprir. A Holanda, como se sabe, também está numa situação sem precedentes, está em recessão e também com dificuldades. Portanto, neste contexto, o facto de Portugal não ter um desempenho rigoroso no déficit de 2012 não é grave do ponto de vista reputacional de Portugal. Até que limite é que não é grave? Imagina se for 6%, é grave? 5,5%, 5,7%, sabe, depois nós também conhecemos isso. Os governos podem sempre fazer algumas passagens no final do ano, se efetivamente quiserem prosseguir esse objetivo, porque há coisas que podem ser, olha, desde logo, o que é negativo para as empresas, mas isto hoje veio
veio expresso como um receio de várias federações empresariais, que é de que a própria utilização dos CREN, não é verdade, e o fator da contribuição nacional possa passar uns dias para janeiro para evitar esse tipo, o que não é positivo, mas agora dir-me-á, é melhor e aplaudiremos ficar em 5,5 com esta penalização das empresas. Eu penso que não, que seria, se este for o caso, seria preferível não penalizar as empresas. Vítor Batista, este relatório da OTAU diz claramente que é impossível atingirmos os 5%, ou não? Confirma. Não, isso é impossível. Os 5% já é muito, um dado adquirido. Já há muito que eu próprio aqui o disse. Que seria mais para os 6 do que para os 5, não é? Portanto, apesar do Ministro das Finanças no Parlamento continuar a garantir o Sr. Ministro das Finanças faz um esforço que muito grande. o objetivo vai ser cumprido. Faz um esforço muito grande, mas essa é uma questão de tempo, falta um trimestre e, portanto, é inevitável que o déficit se aproxime muito dos 6%. E se não houver setas extraordinárias, poderá ultrapassar os 6%. E isto tem um significado. E isto, do ponto de vista reputacional, como diz aqui o professor Mário Pandinhatão, é grave? Tem um significado. Quer dizer, há um falhanço, claro, da política orçamental deste governo. E quando nós temos um governo que falha em toda a linha na política orçamental, quando aumenta o desemprego, quando a instabilidade está na rua, quando não há já, pela parte dos portugueses, confiança em se atingirem os objetivos e há a insatisfação que todos conhecemos, eu julgo que este governo está a perder a base que esteve na origem da sua formação. E, portanto, o que me parece é que está aqui subjacente um outro problema, um problema político grave, intenso, que poderá estar na base de 2013 ser um ano de grandes surpresas. Um ano de grandes surpresas, não só com eleições autárquicas, mas porventura surpresas pela negativa ou outra... positiva? Pela negativa, porque se me perguntar seria desejável agora eleições, eu julgo que os quadros eleitorais dever-se-iam cumprir, e as eleições são previsivelmente em 2015 e deveria ser essa data que estaria no horizonte. Mesmo que o país vá arrastando até lá? Acontece que o país está-se exatamente já a arrastar. Para além da instabilidade, é o momento de nos questionarmos a nós próprios, afinal, que objetivos é que este governo definiu e quais foram atingidos? E quais foram os que foram atingidos? E até ao momento, muito sinceramente, nenhum deles é conseguido. Nem do ponto de vista orçamental, nem do ponto de vista do emprego, nem do ponto de vista, eu diria, de uma certa acalmia social no país. Bem pelo contrário, há uma instabilidade. Há um elemento positivo que já era esperado, não é novidade. Sempre que há um estrangulamento da procura interna e que os rendimentos diminuem, é evidente que as importações diminuem. Não só se reduz o consumo interno, mas também, obviamente, o consumo direcionado ao exterior, também, evidentemente, que tenderá a diminuir. E, por outro lado, as dificuldades internas levam a uma certa pressão sobre as empresas. Muitas das vezes tem que se direcionar para o exterior e até com prejuízo para conquistar mercados do respectivo preço. Isso não significa, muitas das vezes, que o aumento das exportações corresponde a uma melhoria económica da própria empresa. Corresponde garantidamente a uma melhoria financeira, quando as coisas decorrem normalmente, e, portanto, a balança de transações correntes tenderá a melhorar, mas, muitas das vezes, à custa da compressão dos próprios preços. Esse elemento, apesar de tudo, é positivo. Nas políticas anteriores, mesmo quando se faziam desvalorizações, era esse o sentido e era aquilo que sucederia sempre em casos dessa natureza. Portanto, este também não é diferente. Bem, nessa altura era mais fácil. Era mais fácil, mas neste momento também não é diferente. Portanto, há um elemento positivo, mas que já era previsível que assim acontecesse. Agora, quando o Governo, volta a frisar esta questão, é preocupante, porque o não atingir nenhum objetivo em 2012 retira credibilidade ao orçamento para 2013 e às projeções para 2013. Portanto, o grau de incerteza passa a ser quase um grau de certeza de não cumprimento. E isso é que me parece que está subjacente, que é uma certa descredibilidade, não só das finanças, como também do próprio Governo. Acredita neste orçamento, professor? Qual? O 2013? Sim. Não, sabemos que não vai ser cumprido. Só por milagre, isso já se sabe. Tal como o de 2012. Sim, mas não é novidade nenhuma. Portugal, desde há não sei quantos anos, não cumpre orçamentos. Isso não desculpa este governo. Eu tive a ocasião de dizer,
que, de facto, do ponto de vista da gestão orçamental, na minha perspectiva, o Governo, do ponto de vista estratégico, não utilizou as prioridades adequadas. Devia ter, vou repetir-me, devia ter, no momento em que assumiu o Governo, ter dito aos portugueses que a situação que herdava era de uma profundíssima negatividade e de um impacto brutal. Devia tê-lo dito com rigor. Não o fez e, evidentemente, ao não fazê-lo, não assentou uma política orçamental de choque, que era aquilo que era preciso fazer logo quando tomou o Governo. E agora está a fazer ao contrário. A prova é que, como se sabe, com dificuldades, aprovou este orçamento para 2013, que só por milagre é que pode ser cumprido. Tanto mais que toda a gente sabe que o que está em cima da mesa, isto é que é importante, é que a Troika quer, para efeitos da 7ª avaliação, que o Governo apresente uma redução da despesa de ordem de 4.400 milhões de euros adicionais em relação ao Orçamento de Estado. Dr. Vítor Batista, não vale a pena. Eu percebo que o discurso do Partido Socialista faz lembrar de um pugilista que tem um saco e que vai batendo, porque o saco não pode, digamos, reagir e contra-atacar. Nem batendo, mas quem é o saco aqui? Desculpa lá. Não é o Governo, eu vou dizer porquê. Não é a minha opinião, é o Governo e a maioria. Não, é o Governo e a maioria, mas cuidado, porquê? Mas também é preciso ver que o saco, para utilizar esta imagem, e está o PS não corre o risco de ser atingido com os seus próprios golpes? Não, vamos lá ver. O Dr. Vítor Batista deixou aqui há pouco uma nota que é muito interessante, que é, parece que o Partido Socialista, neste momento, anda a pensar que talvez ganhem em haver eleições antecipadas. Bem, é uma opção, não é? Bom, é porque se calhar tem medo que o saco, para utilizar a mesma... Porque o que me parece é que a maioria joga numa oportunidade que é esta. Vamos até ao final da legislatura e a economia cai, até que a certa altura começa a subir, os indicadores começam a subir. E, portanto, gostariam... De resto, vejam os anúncios do Governo. Primeiro, que a retoma começaria no final de 2012, depois no princípio de 2013, agora já está para o final de 2013 e tal, 14... Bom, e, portanto, está a derrapar. Como dizia aqui o Vítor Batista, só para concluir. Não acerta uma. Beijo, mas é natural, mas agora, vamos lá ver, nós estamos a conjecturar no campo estritamente político. Agora, o Partido Socialista, portanto, se quiser forçar eleições agora, porque tem faca e o queijo na mão, é evidente, tem faca e o queijo na mão, se calhar arriscas a ter um grande dissabor, porque os portugueses ainda não esquecer, o Partido Socialista é o autor, digamos, desta descida aos infernos. E, portanto, e agora vamos falar, e para terminar, vamos todos ter um 2013 horrível. O país, não é só o Governo, sobretudo os portugueses, o Governo, a oposição, os responsáveis, o ano vai ser horrível, porque, como se sabe, não vamos esperar da parte da Europa uma política vigorosa de crescimento económico. E, portanto, vai ser horrível para todos, Dr. Vítor Batista, inclusive para os responsáveis políticos. E o povo português vai querer que os responsáveis políticos sejam capazes de definir políticas alternativas. Quer dizer, o blá-blá, passa a expressão e não quero fazer a desconsideração, da que o Partido Socialista anda a fazer agora, há uma altura em que tem que apresentar-se. Parece que agora anda a correr o país com o laboratório de ideias e tal. Há uma altura. É evidente que quando apresentar as propostas, queima-se. E, portanto, se calhar não vai ter interesse em continuar a dar uns socos no saco e tal, e vai entretendo aqui as coisas, porque a sério, vai ser, na minha opinião, quando chegarmos às eleições autárquicas e aos resultados das autárquicas. Porque aí, se o Partido Socialista tiver uma vitória muito significativa, olha, o Dr. António Seguro está calçado, digamos assim, num andor para ser o candidato do Partido Socialista a Primeiro-Ministro. E o Dr. António Costa, que parece que ainda tem aspirações, terá que fazer agulha para outro sítio. Se o Partido Socialista, pela gestão do António José Seguro, não tiver uma vitória muito forte nas autárquicas, na situação calamitosa em que o Governo está e que impacta nas eleições, bem, então a liderança dele fica prejudicada. Se ele, entretanto, quiser antecipar e ser Primeiro-Ministro, faça favor, provavelmente a maioria até lhe agradece. Vítor Batista, o Partido Socialista quer eleições? Não, o Partido Socialista, evidentemente, que aguarda uma parte, o desenvolvimento. Não, penso que não sinto isso, muito sinceramente. Agora, o que se passa é que,
quando nós fazemos uma retrospectiva e fazemos referência aos números que o Partido Socialista deixou enquanto governo, isso é legítimo, não há nenhum problema nisso, mas seria excelente que se constatasse essa inversão. Isto é, o problema era sério, era complexo, mas este governo está a inverter a situação. Não, está a agravar. E está a agravar ao nível também da dimensão económica, com o desemprego. Portanto, as políticas deste governo, ao contrário do que seria desejável, que era tentar inverter, porventura, algumas questões menos boas que o Partido Socialista deixou, não há a menor dúvida sobre isso, nem tudo foi bom. Agora, o PSD e o CDS agrava essa situação. E agrava de forma substancial, ao nível, sobretudo em particular, do próprio endividamento. Portanto, o Partido Socialista garantidamente aguarda o desenvolvimento, mas começa a ser, para a sociedade portuguesa, um peso muito grande este governo. Porque, em boa verdade, mesmo aqueles que votaram neste governo e que votaram nesta solução, olham para ela já com grande desconfiança. Porque não acreditam em quem está a gerir o país. Já não têm esperança neste governo. Porque ele próprio, este governo, o maior erro que tem são sucessivamente as previsões. Não têm que ser acertadas milimetricamente, mas têm de apontar numa certa direção. E não ganham uma, não acertam uma sequer. Bom, agora há o tal, quando vem de 5.9, 6.3. Tudo indicia, ou indiciará que será mais para os 6 e que poderá ultrapassar os 6. Ora, um governo que tinha um déficit orçamental, que em circunstâncias a correrem bem, apontaria para 5% e de 2012 para 2013 haveria a recuperação cerca de 0,5%, nós estamos a constatar que a recuperação vai ter de ser de cerca de 1,5%. Isto é, aquilo que nós estamos neste momento a tratar, que é a redução de 4,5 mil milhões de euros para o ano 2013 já são insuficientes. Porque se nós terminarmos o déficit deste ano muito maior, com mais 1%, estamos a falar de mais de 1.700 milhões de euros. E, portanto, os 4,5 já não são 4,5, já são 6,2 mil milhões. Isto é, este governo, em rigor das palavras, este governo não está a governar, não está a fazer nada. Porque cometeu o erro que o professor Patinha Antão disse, logo de início. De facto, cometeu um erro grave. Foi não ter uma política associada económica e de crescimento. E isso é que conduziu, evidentemente, a um acentuar dos problemas que já vinham de trás do anterior governo. Portanto, nada se melhorou, bem pelo contrário. Doutor Vítor Bispo, telegraficamente. Olha, este governo governa um programa da Troika, ponto. E se me disser que, em relação àquilo que lá está, tem umas coisinhas que podem prejudicar, digamos, o resultado, é uma matéria que podemos debater de uma forma objetiva. Talvez até lhe possa dar razão, mas é um programa da Troika. Bom, e este programa, já tive aqui a ocasião de dizer, é um programa com deficiências estruturais, porque o Fundo Monetário Internacional tornou-se uma organização burocrática e ninguém, do ponto de vista digamos, do contexto global, disputa, digamos, a omnipotência e a omnisciência do Fundo Monetário Internacional. A União Europeia, neste contexto, tem um papel secundário. E, de facto, se quiser fazer uma análise objetiva dos programas de ajustamento, verifica que estas entidades, o Fundo Monetário Internacional em particular, preferem errar pelo chamado erro da punição dos países. Compreende? O que é que isto quer dizer? Eles, evidentemente, que não são omniscientes e, portanto, têm uns modelos um pouco sofisticados e eles sabem, à partida, que em condições em que as economias entram em recessão, como é o caso da União Europeia, há vários anos, ainda por cima com uma envolvente internacional brutalmente negativa, desde o problema da crise internacional, porque é preciso perceber estas coisas e validá-las. Eles sabem perfeitamente que estes países vão de facto, ser punidos de uma forma excessiva, mas eles preferem isso, percebe? A errar no sentido de que os países depois voltam a ter inflação, voltam a ter uma dívida galopante. Eles, neste momento, devem sentir que o seu remédio
que é um remédio, como digo, em que preferem errar e punir, mas desde que haja crescimento económico, as coisas depois compõem-se, os países acabam por se compor, trôpegos e tal, mais 1 ano, 2, 3, 4 anos. Agora eles começam a sentir, cuidado, que isto é complicado, porque, de facto, recessão prolongada desde 2008, 2009, a Europa está a patinar, já são problemas estruturais. Bom, e, portanto, no meio deste contexto todo, Portugal e este governo, portanto, escolheram uma solução estoica, como eu aqui disse, que foi de procurar demonstrar àqueles que hoje mandam na Europa que é a Alemanha. O senhor François Hollande, como sabe, está calado há muito tempo. O senhor David Cameron tem outra estratégia e, portanto, quem manda, de facto, é a Alemanha. E a Alemanha, se reparar os números da Alemanha, a Alemanha tem déficit zero, tem um crescimento modesto, tem a balança equilibrada, etc. E, portanto, é o modelo. E quer aplicar, e até certo ponto compreende-se, e é razoável admitir que eles tenham essa visão. O problema está em que países têm que fazer um ajustamento brutal, como é o nosso caso, e não tendo crescimento económico na zona europeia, de facto têm muitíssimo mais dificuldades e lá está, a punição é muito maior. E, portanto, o ano 2013 vai ser horrível, porque estes dados externos, este colete de força, desejavelmente, e é aí que o Governo tem que agir. O Governo tem que agir em 2 pontos, e com isto queria dizer. Tem que conseguir demonstrar, na discussão dura das negociações, que efetivamente o programa tem algumas deficiências e que, se eles perderem a face, tem que ser corrigido e criar aqui. Porque há várias coisas onde se pode mexer. E depois tem que ter, de facto, agressividade, que não se... Porque a crítica que é feita e é justa, não havendo grandes meios, era necessário ter do lado da economia, quer dizer, uma capacidade de pôr no terreno medidas muito rapidamente, e a verdade é que, objetivamente, o Governo, nesse ponto, não tem conseguido dar, digamos assim, com celeridade. Veja, o IVA de caixa só agora é que vai começar a ser conjeturado, pelo amor de Deus, e outras coisas no género. A taxa de juros a 10%, que é uma excelente medida. Termino. A Irlanda não tem nada a ver com os nossos problemas. A Irlanda já resolveu o problema dela. Se for examinar os últimos dados, tem balança de transações correntes com superávit, já está na fase de crescimento e tem a captação de todo o investimento que se dirige para a Europa, porque tem uma taxa de 12,5%. E já disse que não quer qualquer tipo de facilidades semelhantes às concedidas à Grécia. Claro. Agora, a Alemanha e Berlim e Paris zangaram-se com esta alegada pretensão de Portugal e exigir o mesmo. Ainda hoje, perante o Parlamento Europeu, Schäuble afirmou que era chocante. Mais uma situação complexa. Em boa verdade, a expectativa que foi criada nos últimos dias é que Portugal teria as mesmas condições que teve a Grécia. E aquilo que nos vieram dizer é que nem pensar nisso. Eu não sei se isto é grave ou não. O que me parece é que Portugal tem os mesmos direitos que tem a Grécia ou qualquer país ou Estado-membro. Em todo o caso, eu julgo que a grande questão de fundo não é exatamente essa. Porque, neste momento, o serviço da dívida tem um prazo já significativo, o não pagamento de juros e da amortização de capital, já é um tempo a ultrapassar os 30 anos, portanto, um tempo que permite algum ajustamento, e estamos a falar de qualquer coisa como 0,1%. Eu julgo que nós precisávamos era de uma outra questão mais de fundo, que era o BCE financiar as dívidas soberanas. Há muito tempo defendo isso. Nós estamos a discutir 0,1%, nós deveríamos discutir era 3% e não 0,1%. Portanto, esta questão do 0,1% é importante, mas não tão importante quanto isso. Mas ainda regresso um pouco à questão anterior, porque o professor Patinha, então, no determinado momento, diz o seguinte, diz que o PS, com o laboratório de ideias, tem pressa, está com pressa. Não, o que nós estamos, o que se está a fazer é uma coisa muito simples. O Partido Socialista tem a obrigação de se preparar para todas as circunstâncias, todas as situações. E o que está a fazer é, evidentemente, a preparar um conjunto de propostas para o país e de soluções alternativas. Muito bem, que acreditam nelas. E esse é o trabalho que está a ser desenvolvido. E está-se a preparar bem? Sim, penso que sim, que há um trabalho de cuidado, com boas equipes técnicas, e também quero restar aqui uma questão do professor Patinha Antão. De facto, o Partido Socialista tem esta riqueza, 30 segundos, tem esta riqueza,
é ter António José Seguro como secretário-geral do Partido Socialista e numa circunstância normal é candidato a primeiro-ministro do Partido Socialista, mas também já ter um outro, como diz o Patinho António Castro. E ter É excelente um partido que tem esta riqueza. Guterres, que tem esta riqueza. Foi o primeiro a ter a humildade de reconhecer que errara. Muito importante. Ficou-lhe muito bem o António Guterres dizer riqueza. isso, porque ele meteu mais 100 mil funcionários, entre outras coisas, naquele período de euforia. Pronto, foi generoso, mas tem esta riqueza humana, deixa-me terminar, tem esta riqueza humana de pessoas preparadas e à altura das circunstâncias em determinados momentos. E este é um momento. Contra o engenheiro António Guterres, fica-lhe bem, mas não é muito hábito nós vermos políticos com a dimensão de António Guterres num momento como este, reconhecer que algumas das questões não deveriam ser feitas. Não poderiam ser feitas. Mas é curioso. Também seria bom com outros governantes que não da área do Partido Socialista, que cometeram exatamente os mesmos erros, tivessem essa humildade de assumir também essa penitência de assumir esses erros porventura, que se coubemos ou não nas circunstâncias, os momentos são diferentes. Não, mas é um sinal de algumas grandeza. medidas, num determinados momentos, justificam-se. E com o passar do tempo, nós temos maior distanciamento e temos uma capacidade de maior julgamento para as situações. Mas o António Guterres disse foi que ele errou porque, na altura, naquelas condições, as medidas que tomou foram erradas. Isso é que é. Naquelas condições, convenceram-nos a tomar as medidas que hoje reconhece à distância, que não foram famosas algumas delas. Mas na altura também. Mas não foram todas, não fico com essa ideia. Não faço esta extrapolação. Na altura também muitas pessoas ergueram a voz a dizer que poderíamos ter aproveitado para fazer a reestruturação e avançar com as reformas estruturais, até porque a Europa estava em alta. Depois disso também já o PS já teve um governo de maioria e não conseguiu fazer, algumas delas não ter sido feitas, e este governo é uma maioria também não está a assumir. Mas aí já não com as condições de crescimento económico que a Europa tinha naquela altura. Claro, isso também é rigorosamente verdade, também não há que escamotear essa questão. Meus senhores, é sempre um prazer tê-los aqui, até para a semana. Muito obrigado. Amanhã outro tema estará em foco.